Olá, boa tarde. Hoje é dia 24 de maio do ano de 2020. Eu vou falar um assunto principal nesse vídeo, que é 2 pesos, 2 medidas, tá? Este provérbio, que é um versículo bíblico, Provérbios 20:10, você já conhece, tá? Você já conhece ele, né? Então, eu vou falar a parte que você não conhece. Aliás, eu estou falando da parte que você não conhece. Provérbios 20:10, 2 pesos, 2 medidas, diz e fala de Galileu Galilei no experimento da pena e da bola de boliche. E daquilo que eu falo, disso aqui ser uma bola de boliche. Ou disso aqui ter 10 quilos e não algumas gramas. Se você acompanha os vídeos, você vai ver que eu já falei sobre isso aí para trás. E eu não vou deixar link aí desse vídeo, porque eu não vou me achar lá também, vai dar muito trabalho. Qualquer hora, se você gosta do que eu falo, você vai clicar lá e vai ver que eu já falei disso, não tem problema. A hora que der, deu, né? Então, o que acontece? Esse provérbio, 2 pesos, 2 medidas, você conhece aí. Você vai ver que já tem uma forma de dizer uma coisa, uma explicação, né? Eu quero dizer que está errada. Esse provérbio fala daquilo que eu falo, de aqui ter 2 coisas, e isso ser maior e menor, uma fixa e uma móvel, ou seja, isto é uma caneta e um avião. Isto tem algumas gramas e 100 quilos. 2 pesos, 2 medidas. Está falando de 2 coisas no mesmo lugar, uma visível e uma invisível. Tá bom? Essa é a primeira observação sobre isso, essa é a primeira curiosidade que eu quero dizer a respeito disso, tá? 2 pesos, 2 medidas está falando disso que eu falo, tá bom? Que são 2 coisas opostas, mas o fato de falar 2 pesos, 2 medidas indica 2 coisas no mesmo lugar, né? Obviamente, Newton falou da parte física, que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, mas isso fisicamente, tá? Eu já falei sobre isso, se eu não falei aqui, eu falei no meu Facebook, e eu não sei se eu já falei aqui, mas assim, o verbo se fez carne, né? Então isso indica uma transformação, né? O verbo se fez carne, né? A teoria se fez prática, vamos por assim, mas dá a ideia de uma coisa passa para outra, mas são as 2 coisas, né? São 2 coisas e não uma, tá? Mas dá uma ideia de transição, que já começa na coisa humana, de que se existe uma coisa, não existe outra, entendeu? E principalmente se tratando disso aqui. Sim, existe isso e existe isso. São 2 coisas. Mas você nunca vai dizer que isso é 4 coisas. E aqui tem 4. Não, menti. Aqui tem 200. Não, menti. Aqui tem 1 milhão de coisas. Quantos itens você vê aqui? Não é os palitinhos dentro. Só a caixa e aqui. Quantos itens você vê? 2. Não. Aqui tem 1 milhão de itens. Viu? 1 milhão invisível, a quantidade invisível, e o mínimo 2. Tá? Basicamente assim. Tá. Gostaram da minha fórmula aí de mudar o mundo? Não. Vamos pôr em prática? Será? Não. Outro dia eu falo mais, tem mais coisa para falar daqui lá, né? Outro dia eu dou mais alguns exemplos. E outro dia eu falo mais sobre isso, sobre essas fórmulas de mudar o mundo. E sobre o que eu disse, né? Outro dia eu falo mais também sobre essa ideia do 2 pesos, 2 medidas, mas eu já disse mais ou menos que está falando disso.
E, e uma coisa que eu vou aproveitar, porque eu já vi falar sobre isso, eu já alertei, já falei, é sobre, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tá bom? E eu tô dependendo do auxílio emergencial, tá? Então, este versículo não é verdade, porque não está refletindo de acordo, tá bom? Se este versículo, veja bem, há várias, isso é novo, tá? Isso é novo, eu não tinha pensado, não tinha programado isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você já viu essa frase escrita em carrões? Vamos começar por aí, não. Geralmente você vê essa frase em carros de pobre, mas você não vai ver essa frase numa Lamborghini, numa BMW. Tá, existe vários motivos para isso, mas vamos ficar com uma coisa. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é mentira, porque tudo me falta. Eu estou querendo me enganar e nisso eu imponho uma coisa que não é verdade. Entendeu? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, e eu estou dependendo do auxílio emergencial do governo, ou seja, é uma mentira. Eu sei que você está querendo falar algumas coisas para mim. Essa é a segunda coisa. Eu estou trabalhando uma coisa com vocês aqui, e isso que você está pensando aí é a segunda coisa. Tá bom? Mas não tem problema. Outra coisa que eu quero aproveitar e quero falar aqui é o seguinte: se você tem vontade de dar like no meu vídeo, dê. Eu falo mal do like, às vezes você fica, eu não sei. Eu não consigo pensar em tudo, né? Assim, expor isso no vídeo. Então, às vezes eu falei mal do like, você quer dar like e não dá porque eu falei. Não faça isso. Você tem que fazer o que você quer fazer. Eu só exponho, é como se eu levanto a ideia e deixo você agir. Eu só falo isso porque às vezes você fica com medo de dar likes no meu vídeo, né? Não sei. Se você não quer, não quer. Mas se você tem medo, eu já te alertei que não precisa ter. Pode dar like lá, entendeu? À vontade. E dislike também. Normal? Normal, né? Então vamos voltar lá. Eu sabia que eu ia esquecer do que eu estava falando quando eu comecei esse assunto. Mas eu estava falando do... Eu sabia que eu ia esquecer quando eu fui para avisar do like. Do assunto que eu estava falando antes. Eu esqueci. Tá, então vamos voltar um pouquinho e a gente conversa sobre mais coisas, né? Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre entropia com vocês. A entropia, ela precisa eu quero dizer assim, de dois estados, senão não existe. A entropia, ela naturalmente, ela precisa de dois estados, né? Senão não há entropia. Vamos supor, ela precisa dois estados, senão não há. Eu quero só lembrar disso, tá? Ela precisa de dois estados. Se for só um, não há entropia. Ela precisa de uma mudança, ou de uma passagem, ou de mudar disso para isso, ou tal, né? Duas coisas que eu quero ressaltar muito grande em relação, muito importante na entropia, é a gravidade e o espaço. Por falar em gravidade, eu quero falar disso e talvez eu permaneça aqui nesse assunto, que eu não lembrei. Eu tô falando um pouco de cada coisa que tá me vindo na cabeça, tá?
Gravidade é o seguinte, você já viu a dúvida de que gravidade não é uma força? Você já viu essa pergunta, essa dúvida na sociedade, nos meios de comunicação, nas mídias, nos vídeos, que gravidade não é uma força? E fica essa dúvida. Então tá, gravidade não é uma força. Isso aqui, ó. Não é uma força. Tá? Isso, ó. Lembra dos vídeos que eu falei que a força é negativa? E gravidade não é uma força. E eu disse que a força, fazer uma força, ó. Isso é força. Gravidade não é uma força. Lembra aquilo que eu falei de movimentar as coisas sem as mãos? Tá. Vamos movimentar as coisas sem as mãos? Vamos? Eu movimentei. Você viu que sem, ó. Tá. A entropia diz, de certa forma, que eu posso fazer isso, ó. Vamos lá? Gravidade não é uma força. Força é quando eu pego daqui, aqui, eu fiz força. Agora, gravidade. Tá. Gravidade, entropia e espaço estão grandemente relacionados. Tá? Uma coisa que eu sei que falta muito na entropia do homem é... Aliás, falta muita coisa, né? Mas assim, é a gravidade. Tá? A gravidade. Tá. Vamos falar, a gravidade não é uma força. Por quê? Porque ela tem a ver com uma tendência. Você sabe que para você subir um declive, você precisa de um motor. Para descer, você não precisa. Então, nós estamos vendo os dois lados. Um que você precisa de um motor para subir, outro que você pode soltá-lo na banguela. Não importa 100 metros ou 1 quilômetro. Numa subida você precisa de motor, numa descida você não precisa. Numa subida você faz força, numa descida você praticamente não faz. Tá? Essas observações que eu estou fazendo são importantes. A gravidade não é uma força porque ela é uma tendência. Ou seja, como é que eu vou te dizer? A gravidade é natural e ela não exige força, então ela tem esforço zero. Lembra que eu falei do carro e da fé, que o carro pode andar sem motor? Então, você vai ver que eu peguei o outro lado, a parte do declive. Isso já ficou mecânico, então basicamente um carro pode andar sem motor numa descida. Então, o que não era conhecido, já temos um lado, né? Um lado usa o motor, o outro lado não usa. Beleza? Tá. Então tá. Falam que gravidade não é uma força, porque realmente não existe força na gravidade. Mas eu não vou conseguir explicar nesse vídeo isso, tá bom? Eu só ressaltei alguns pontos que eu quis falar. A entropia, ela é isso aqui, ó. Vamos pegar entropia. Vamos pegar a entropia. Basicamente isso. Veja aqui. Estava organizado, ficou desorganizado. Veja aqui. Organizado, desorganizado. Eu consigo rebobinar tudo isso e fazer aqui voltar a ser um fósforo e fazer esses palitos voltar para dentro daqui? Tá. Vamos ficar até aqui? Outro dia nós falamos mais sobre isso. Eu quero te dizer que é possível, tá?
mas nós temos um caminho. Beleza? Outra hora eu falo mais disso, ok? Ficamos por aqui. Abraço, fui.